Existe um detalhe que a versão oficial nunca explica, apenas contorna. Os gigantes teriam sido exagero, os dragões, metáfora. Duas lendas separadas, dois delírios de um passado crédulo. Mas então aparece o padrão incômodo. Os dois somem do registro quase na mesma faixa de tempo. Não séculos distantes um do outro, não em civilizações isoladas. Somem juntos, como se o mundo tivesse recebido uma ordem silenciosa para abandonar de uma vez tudo o que era grande demais, forte demais, visível demais para caber na nova história. Foi isso que me prendeu. Não a imagem romântica de um dragão, não o fascínio infantil pelo impossível, mas a coincidência cronológica. Durante muito tempo, nos ensinaram a tratar gigantes como erro biológico e dragões como folclore. O problema é que o arquivo visual do velho mundo não organiza essas duas presenças desse jeito. Ele as empilha. Coloca as duas na mesma arquitetura, na mesma heráldica, na mesma escala de construção. E, mais perturbador ainda, no mesmo desaparecimento. Quando você começa a observar fortalezas antigas, muralhas internas, fossos circulares, pátios afundados e estruturas de contenção construídas em pedra maciça, uma pergunta surge antes de qualquer teoria. Contenção de quê? Em muitos desses lugares, a resposta oficial parece sempre pronta demais. Reservatórios, silos, cisternas, elementos defensivos genéricos. Mas a geometria nem sempre acompanha essa segurança. Há poços largos demais e fundos demais para simples armazenamento. Há rampas de acesso estranhas. Há marcas de calor onde a água não explica. Há paredes grossas em pontos que não protegiam entrada nenhuma. E ao redor disso, quase sempre, portas altas demais, corredores altos demais, vãos altos demais para homens comuns. É aqui que a narrativa começa a ranger, porque uma anomalia isolada pode ser capricho, duas, coincidência. Mas quando os fossos aparecem próximos de edifícios superdimensionados, quando esses edifícios carregam símbolos de criaturas aladas nos pontos mais institucionais, quando o mesmo mundo que produziu cadeiras grandes demais e escadarias desconfortáveis também preserva recintos que parecem feitos para abrigar algo não humano, a separação entre gigante e dragão começa a parecer artificial, como se tivessem quebrado uma única memória em duas categorias para impedir que a conexão sobrevivesse. E talvez essa conexão tenha sido o verdadeiro problema desde o início, porque um dragão, tratado como fantasia, é inofensivo para a história. Um gigante, tratado como aberração rara também. Mas os dois juntos, coexistindo no mesmo horizonte material, já não são lenda. Passam a sugerir ecossistema, passam a sugerir manejo, hierarquia, domesticação, uso. Passam a sugerir que o velho mundo operava com uma biologia que não chegou inteira até nós. Esse é o ponto que quase ninguém quer tocar. E se dragões não fossem monstros soltos, mas uma classe de criatura antiga, rara e controlada? Não deuses, não demônios, animais de poder, talvez usados por elites, protegidos por ordens específicas, mantidos em recintos especiais, ligados a centros administrativos, militares ou cerimoniais de uma civilização anterior. De repente, os chamados Dragon Pits deixam de soar como fantasia medieval e começam a soar como infraestrutura. E então, a segunda ausência pesa ainda mais. Porque, se havia gigantes para operar um mundo construído em outra escala e dragões para defender, patrulhar ou simbolizar soberania real, o que aconteceu para que os dois deixassem o palco quase ao mesmo tempo? Não parece extinção lenta. Não parece transição natural. Parece corte. Parece limpeza. Parece o momento em que o mundo foi reduzido e tudo o que não cabia na nova moldura precisou desaparecer primeiro do território, depois do registro, depois da imaginação. Depois que você nota isso, a pedra muda. Os fossos deixam de ser detalhes mudos. As torres deixam de ser apenas belas. Os emblemas deixam de ser decorativos.
e o passado começa a emitir um sinal muito mais frio. Talvez dragões e gigantes nunca tenham pertencido a histórias diferentes. Talvez tenham sido removidos juntos, porque sempre fizeram parte da mesma ordem. O problema dos chamados Dragon Pits é que eles existem num território desconfortável demais para a versão oficial. São fundos, circulares ou ovais, muitas vezes revestidos com pedra espessa, posicionados em áreas de poder e cercados por estruturas que não combinam com simples armazenamento. Quando o registro quer neutralizá-los, chama de poço, cisterna, arena, fosso defensivo. Mas, observados com atenção, muitos deles não protegem entrada nenhuma, não alimentam sistema hídrico convincente e não obedecem à lógica prática de uma obra comum. Estão ali como se servissem a uma presença específica, uma presença que precisava ser mantida dentro. E é isso que torna a coincidência perigosa. Em torno desses recintos, reaparecem os mesmos sinais: muralhas internas desproporcionais, acessos largos, rampas suaves demais para homens e íngremes demais para carroças, correntes de ancoragem em pontos improváveis, pátios de isolamento, torres com visão plena sobre a cavidade. A arquitetura não parece celebrar uma lenda, parece administrar um risco, parece operar em torno de um animal que não devia escapar. Durante séculos, o imaginário moderno fez um trabalho eficiente. Transformou o dragão em símbolo, uma ideia, um mito moral, algo para ser pintado em bandeiras, esculpido em fontes, repetido em brasões. Só que isso cria uma pergunta que raramente é feita com honestidade. Por que um símbolo ocupa precisamente os pontos onde a engenharia parece mais funcional? Por que a criatura alada aparece gravada em fortalezas, portões, salões de autoridade e complexos murados, onde também existem estruturas de contenção? Em que momento uma alegoria passou a exigir infraestrutura? Quando esse padrão se repete, a pedra começa a falar outra língua. Aquilo que parece decoração pode ser memória técnica. Aquilo que hoje chamamos de folclore pode ser a forma degradada de um conhecimento antigo demais para sobreviver inteiro. Um dragão esculpido acima de um arco monumental talvez não fosse apenas um emblema de poder. Talvez fosse identificação, aviso, propriedade, classe biológica sob domínio de alguém. E se isso soa excessivo, o próprio contexto empurra nessa direção, porque os Dragon Pits raramente aparecem isolados de uma lógica maior. Eles estão perto de ruínas superdimensionadas, de salões altos demais, de muros que parecem ter sido desenhados para separar algo mais do que exércitos humanos. E é nesse ponto que os gigantes retornam, não como tema paralelo, mas como peça complementar. Um mundo que acomodava homens enormes podia muito bem acomodar também criaturas enormes, não como exceção, mas como parte de um mesmo arranjo material. Talvez por isso a lembrança tenha sido quebrada. Gigantes de um lado, dragões do outro, um tratado como fraude anatômica, o outro como fantasia medieval. Separados, ficam absurdos. Juntos, começam a explicar a escala de certas construções, a função de certos recintos e a obsessão antiga com contenção, altura e domínio visual. O que esses poços sugerem não é imaginação descontrolada, é administração, é manejo, é um passado em que o impossível ainda precisava de muros. Se os Dragon Pits fossem apenas um mal-entendido arqueológico, o restante da paisagem não continuaria confirmando a mesma impressão. Mas continua, e é justamente aí que o cenário começa a perder a aparência de lenda e ganhar a rigidez de um sistema. Porque os mesmos lugares que preservam fossos estranhos também preservam uma iconografia obsessiva. Serpentes aladas nos pontos mais altos da pedra, criaturas reptilianas moldadas sobre portões de acesso, gárgulas que não parecem grotescas por fantasia, mas por precisão anatômica demais para serem apenas ornamento. A justificativa oficial diz que tudo isso é simbólico, proteção espiritual, alegoria do mal vencido, mitologia incorporada à arte. Só que a repetição
não se comporta como arte livre. Ela se comporta como linguagem técnica. Os dragões aparecem onde o poder se concentrava, onde decisões eram tomadas, onde entradas eram vigiadas, onde a arquitetura precisava marcar fronteira entre dentro e fora, entre acesso e restrição. Não estão espalhados ao acaso, como simples decoração de época. Estão posicionados como se identificassem uma função. E quando isso é combinado com a própria engenharia desses complexos, a leitura muda de escala. Torres altas demais, com visão limpa para pátios internos. Terraços largos que não servem ao fluxo humano comum. Cúpulas ventiladas em excesso. Aberturas superiores que fazem pouco sentido para calor ou luz, mas muito sentido para a circulação de ar em recintos que precisavam dissipar fumaça, odor, calor vivo. Nenhuma dessas coisas prova um dragão por si só, mas nenhuma delas parece confortável dentro da explicação rasa de que tudo era apenas estilo. É assim que a memória se preserva quando o texto oficial falha. Não por confissão, mas por resíduos, uma escultura, um brasão, um relevo repetido na pedra institucional. O mundo antigo parece ter deixado avisos em linguagem visual porque sabia que arquivos podiam ser reescritos. E talvez tenham sido. O que não foi tão fácil de apagar foi a coerência entre símbolo e estrutura, entre a criatura representada e o tipo de espaço que ainda existe ao redor dela. Nesse ponto, os gigantes deixam de ser uma companhia acidental nessa história, porque a iconografia não mostra apenas dragões. Ela mostra relação. Em vários registros antigos, a criatura alada não surge como força caótica enfrentando uma humanidade frágil. Surge diante de figuras de autoridade, guardiões, cavaleiros, ordens e linhagens. O que sobrevive disso no imaginário moderno é a versão heróica. Mas o que fica na pedra sugere outra coisa: controle, submissão, uso. E um animal dessa escala não pertence a uma civilização improvisada. Pertence a uma civilização que sabia conter, alimentar, mover e proteger aquilo que controlava. Uma civilização com infraestrutura compatível, com castas compatíveis, com corpos compatíveis. É aí que a presença dos gigantes volta a fazer sentido com uma frieza nova. Talvez eles não fossem apenas os construtores de um mundo grande demais. Talvez fossem também os operadores desse outro domínio biológico, os intermediários entre a elite humana e as criaturas que o novo mundo preferiu empurrar para o campo do mito. Depois que essa possibilidade entra em cena, a iconografia antiga deixa de parecer exagerada. Ela começa a parecer documentação degradada. Não a história inteira, mas o suficiente para perceber que a pedra talvez não estivesse imaginando nada. Talvez estivesse apenas lembrando. O ponto mais delicado dessa história não é provar que dragões existiram. É encarar a possibilidade de que eles não pertenciam ao caos, mas ao poder. Porque no instante em que a criatura deixa de ser fera selvagem e passa a ser ativo controlado, toda a paisagem antiga muda de sentido. Os recintos fechados deixam de parecer ruínas arbitrárias. As torres deixam de ser excesso. Os emblemas deixam de ser fantasia. Tudo começa a apontar para uma ordem antiga que administrava não apenas território e pedra, mas formas de vida que hoje seriam consideradas impossíveis demais para entrar no registro oficial. É por isso que os dragões aparecem colados à linguagem das elites, não em margens obscuras, mas em selos, tronos, fachadas de palácios, entradas cerimoniais, salões de autoridade, fortificações internas. O mundo antigo não tratava essa imagem como uma superstição de camponeses. Tratava como insígnia de legitimidade. Isso deveria incomodar mais do que incomoda, porque uma civilização não escolhe por acaso o mesmo animal para marcar soberania, linhagem, guerra e proteção institucional. Ainda mais quando esse animal reaparece ao lado de estruturas que parecem feitas para contê-lo. Talvez o erro moderno tenha sido imaginar o dragão apenas como arma, uma máquina de destruição alada.
É uma leitura fácil, mas estreita. Um poder antigo poderia ter usado essas criaturas de formas mais amplas e mais frias. Vigilância, dissuasão, transporte de alto valor, guarda de recintos, execução ritual, demonstração pública de domínio. O simples fato de uma elite conseguir manter uma criatura assim já seria por si só um idioma político. Não seria necessário usá-la o tempo todo. Bastaria que todos soubessem que ela existia. E é aqui que os gigantes entram de modo mais perturbador, porque controlar uma biologia dessa escala exigiria outra escala ao redor, não apenas em muralhas e fossos, mas em operação, alimentação, contenção, condução, manutenção de recintos, movimentação de correntes, abertura de portões, vigilância constante. Isso não parece trabalho para homens comuns num mundo comum. Parece função de uma classe física e socialmente separada. Os gigantes, então, deixam de ser curiosidade anatômica e passam a ocupar um papel lógico, administradores de infraestrutura viva. Isso explicaria por que as duas presenças orbitam o mesmo tipo de arquitetura. Não estamos olhando para mitos soltos. Estamos olhando para resíduos de um sistema integrado. De um lado, elites humanas ou híbridas de poder, usando símbolos dracônicos como marca de autoridade real. No meio, uma classe de operadores grandes o suficiente para trabalhar em outra escala. E, sob tudo isso, uma engenharia pensada não só para pessoas, mas para criaturas cujo desaparecimento tornou a própria arquitetura incompreensível. Se essa leitura estiver ao menos parcialmente certa, o reset não apagou apenas uma história, apagou uma cadeia inteira de domínio biológico, e isso ajuda a explicar o silêncio posterior. Um mundo herdado por sobreviventes menores, mais fracos e sem acesso à velha ordem, não teria como manter essas criaturas por muito tempo. O que não pudesse ser controlado seria destruído. O que não pudesse ser explicado viraria mito. O que não pudesse ser incorporado à nova narrativa seria ridicularizado. E foi assim que o dragão deixou de ser patrimônio de poder e virou fábula, ao mesmo tempo em que o gigante deixou de ser função e virou erro. Quando essas peças finalmente se encaixam, a escala da história muda. Já não estamos falando de duas anomalias que coexistiram por acaso. Estamos falando de uma ordem inteira. Os gigantes deixam de ser exceção biológica. Os dragões deixam de ser ruído mitológico. E o velho mundo começa a aparecer organizado em torno de uma lógica que desapareceu tão completamente que hoje nos soa absurda só porque fomos ensinados a enxergar seus restos como fragmentos sem relação. Talvez os gigantes fossem a ponte entre a elite e a máquina do mundo antigo. Não reis, necessariamente, nem criaturas de espetáculo, mas uma classe funcional, construtores, guardiões, operadores de infraestrutura, responsáveis por espaços, ferramentas e sistemas que exigiam outra força, outro alcance, outro corpo. Isso explicaria por que aparecem ligados a edifícios administrativos, complexos monumentais, acessos internos superdimensionados e objetos que parecem grandes demais para uso humano comum, mas não grandes demais para uma sociedade com outra hierarquia física. Os dragões, nesse mesmo arranjo, não seriam animais lendários no sentido infantil da palavra. Seriam ativos raros, criaturas ligadas à soberania, ao controle territorial, à defesa e talvez até a rituais de intimidação política. Não precisavam ser numerosos para moldar uma civilização. Bastava que fossem reais, visíveis e integrados ao poder. Um único dragão contido, exibido ou mobilizado por uma elite, valeria mais do que um exército inteiro no plano simbólico. Ele transformaria a autoridade em fato biológico. E se isso aconteceu, muita coisa deixa de parecer aleatória. Os fossos profundos, as muralhas internas, os pátios de isolamento, as torres de observação, a heráldica insistente, as salas altas demais. Tudo começa a apontar para um mesmo ecossistema de poder. Um mundo em que pedra, corpo e criatura
pertenciam à mesma arquitetura. Um mundo em que gigantes mantinham a estrutura e dragões reforçavam a soberania visível de quem mandava. O mais perturbador é perceber que esse sistema não teria desaparecido aos poucos. Ele teria colapsado em cadeia. Se a ordem central caiu, se veio o reset, se a continuidade foi quebrada, então os dois elementos mais difíceis de esconder também se tornaram os mais difíceis de preservar. Os gigantes, por serem prova viva de outra humanidade. Os dragões, por serem prova viva de outra biologia. Ambos inconvenientes demais para sobreviver ao novo enquadramento da realidade. E talvez seja por isso que a memória deles foi triturada de modos diferentes, mas ao mesmo tempo. Um virou osso suspeito, foto ridicularizada, arquitetura sem explicação. O outro virou lenda, brasão, conto moral, monstro de vitral. Só que o ritmo do apagamento denuncia a conexão. O mundo não esqueceu dois absurdos distintos. O mundo esqueceu, de uma vez, a mesma ordem perdida. O reset faz mais sentido quando deixa de ser tratado apenas como colapso político e passa a ser visto como ruptura biológica. Não desaparecem só mapas, impérios, arquivos e nomes. Desaparece também tudo o que não podia continuar existindo num mundo rebaixado de escala. Corpos grandes demais, criaturas difíceis demais, infraestruturas desenhadas para funções que já não poderiam ser mantidas. O que some não é só uma civilização, some o conjunto de condições que a tornava possível. É por isso que o silêncio posterior parece tão limpo. Quando a continuidade quebra, a primeira coisa que se perde não é a pedra, é o uso. Um salão continua de pé, mas ninguém mais sabe para que servia. Um fosso continua aberto, mas a função vira mistério. Um brasão continua entalhado, mas o animal representado já não parece memória, só exagero. O mundo herdado permanece visível, porém ilegível. E essa ilegibilidade favorece a nova narrativa, porque transforma a evidência em ornamento. Nesse cenário, gigantes e dragões não precisavam ser apagados pelo mesmo método. Bastava que fossem atingidos pela mesma impossibilidade. Se os centros antigos caíram, se a logística se rompeu, se castas inteiras desapareceram, então criaturas de alto custo biológico não teriam sobrevivido por muito tempo. Um gigante isolado ainda poderia aparecer por algumas décadas como resíduo de linhagem, desvio sobrevivente, resto humano de um sistema encerrado. Um dragão isolado, sem contenção, sem manejo, sem estrutura, seria caçado, destruído ou convertido em história antes que pudesse entrar inteiro no novo século. Isso dá ao desaparecimento dos dois a mesma assinatura. Não a lentidão natural da extinção, mas a velocidade administrativa do encerramento. De repente, relatos deixam de ser tratados como normais e passam a ser incômodos. Ossadas viram fraude, fotografias viram curiosidade, fossos viram lenda local, esculturas perdem função e ganham interpretação moral. Tudo o que antes pertencia a uma ordem concreta é deslocado para o campo do improvável. E talvez essa tenha sido a etapa mais decisiva do reset. Não destruir cada vestígio, mas fragmentar o sentido de todos eles. Separar estrutura de função, símbolo de corpo, arquitetura de biologia. Assim, o que era sistema passa a parecer coincidência. O que era memória técnica passa a parecer imaginação coletiva. E o que era uma presença antiga no mundo passa a parecer impossível demais para ser investigada com seriedade. Só que a velocidade do apagamento trai o próprio processo, porque gigantes e dragões não somem como mitos que se desgastam, somem como evidências que precisavam deixar de conversar entre si. E quando isso acontece, a verdadeira perda não é apenas histórica, é perceptiva. O mundo continua cheio de restos, mas já foi treinado para não reconhecer o que está vendo. O que torna essa história ainda mais desconfortável é que o apagamento não parece bruto, parece sofisticado. Não há necessidade de destruir tudo quando é possível reclassificar tudo. O que era vestígio
vira ornamento. O que era registro vira lenda. O que era resto biológico vira erro de catalogação. E aos poucos, a conexão entre gigantes e dragões não é negada de frente. Ela é desmontada peça por peça, até parecer absurda demais para ser formulada sem constrangimento. É assim que o silêncio institucional funciona quando precisa durar muito tempo. Não como censura escancarada, mas como enquadramento. O estudioso que encontra ossadas desproporcionais recebe uma explicação médica. O pesquisador que observa recintos estranhos recebe uma explicação hidráulica. O visitante que nota criaturas aladas em fachadas de poder recebe uma explicação estética. Cada anomalia ganha um compartimento próprio. Cada compartimento isola o problema. E o sistema inteiro desaparece atrás da especialização. Esse método é eficiente porque quebra a percepção antes de quebrar a prova. O público continua vendo os dragões em pedra, continua atravessando edifícios altos demais, continua ouvindo relatos dispersos de ossos, fossos e portas desproporcionais, mas nunca recebe autorização para pensar esses elementos em conjunto. E sem essa ligação, tudo parece fraco. Um detalhe aqui, uma fantasia ali, um exagero acolá, nada suficiente para ameaçar a versão oficial sozinho. Só que é justamente isso que torna o padrão tão revelador. Sempre que o passado sugere outra biologia, a resposta vem pronta demais. Sempre que a arquitetura sugere outra escala, a explicação já está domesticada. Sempre que símbolo e estrutura parecem apontar para uma mesma verdade antiga, a interpretação é desviada para o terreno confortável do mito. Não é que faltem vestígios, falta permissão cultural para lê-los como pertencentes ao mesmo mundo. E talvez essa proibição silenciosa exista porque a conexão é devastadora. Um gigante pode ser tratado como anomalia humana. Um dragão pode ser empurrado para a imaginação. Mas, se os dois reaparecem na mesma cronologia, na mesma linguagem de poder, na mesma arquitetura e no mesmo apagamento, então o problema deixa de ser folclórico, passa a ser civilizacional, passa a sugerir que herdamos ruínas de uma ordem muito mais estranha, muito mais organizada e muito mais recente do que nos permitiram admitir. É nesse ponto que o passado começa a pesar de outra forma, porque já não estamos lidando com histórias antigas mal contadas. Estamos lidando com um mundo que talvez ainda esteja cheio de sinais claros, apenas distribuídos de modo a nunca poderem ser lidos juntos, sem provocar a sensação mais perigosa de todas, a de que a amnésia foi construída. No fim, a pergunta não é se o mundo antigo acreditava em dragões. A pergunta é por que ele construiu como se precisasse conviver com eles. Essa diferença muda tudo. Porque crenças não exigem fossos dessa escala, muralhas internas dessa espessura, pátios de isolamento, torres de observação, entradas altas demais, símbolos repetidos exatamente onde o poder se instalava. Crenças produzem imagens, presenças produzem infraestrutura, e o mesmo vale para os gigantes. Se fossem apenas aberrações raras, não deixariam atrás de si portas desproporcionais, mobiliário desconfortável para homens comuns, corredores altos demais, ferramentas grandes demais, funções grandes demais. O que o velho mundo parece ter preservado não são homenagens ao impossível, são restos de adaptação, restos de um ambiente construído para uma ordem biológica mais ampla do que a nossa. Quando essas duas linhas finalmente se encontram, o desaparecimento simultâneo deixa de parecer coincidência e começa a revelar método. Dragões e gigantes não somem porque a imaginação humana amadureceu. Somem porque pertenciam ao mesmo quadro material, à mesma cadeia de poder. A mesma civilização que operava em outra escala e cuja queda tornou inviável manter qualquer coisa que denunciasse essa escala com demasiada clareza. Depois do reset, o novo mundo não precisava destruir cada vestígio. Bastava herdar a pedra sem herdar a função. Bastava conservar o símbolo e amputar o sentido. Bastava deixar o fosso vazio, a torre muda, o brasão intacto, a porta alta, a escadaria absurda
e ensinar as gerações seguintes a chamar tudo isso de exagero, estilo, mito, superstição. Com o tempo, o que antes formava sistema virou decoração, e o que antes era memória viva virou coisa demais para ser levada a sério. Talvez seja por isso que essa história incomoda tanto, porque ela não depende de um único achado definitivo. Depende de perceber que os vestígios continuam se confirmando uns aos outros em silêncio. A pedra ainda guarda a escala. Os símbolos ainda guardam a hierarquia. Os vazios ainda guardam a função perdida. E quando tudo isso é visto junto, a conclusão mais difícil não é que dragões e gigantes existiram. É que o mundo foi reorganizado depois deles. E se foi reorganizado, então talvez a verdadeira lenda não seja a existência dessas criaturas. Talvez a verdadeira lenda seja a história menor que inventaram para substituir um passado grande demais para continuar inteiro.